Gente, eu tô aqui para contar para vocês a história de uma eleição em Campo Formoso. Uma eleição. Assim, não foi uma eleição qualquer, porque assim, às vezes a gente está acostumado, a gente lembra muito pensa que tribunal só aconteceu no ano 2004, quando a doutora Iracy, que foi candidata em 2004 e assumiu em 2005, perdeu o mandato com 11 meses depois. E o adversário dela na eleição, o doutor Francisco Salles, o doutor Chiquinho, assumiu a prefeitura e ela foi cassada. E 2012, onde o deputado Adolfo ganhou a eleição para prefeito, e por conta de justiça, eu não sei explicar direito, e não vou procurar aqui também entrar no trâmite, também não assumiu a prefeitura. Não. Em 76 teve uma eleição que também teve tribunal. Eleição entre Salomão e Juca Marques. Mas antes eu vou deixar uns fatores só de personagens que estavam por trás dessa eleição, que era a família Viana, né? A família Viana, que era aliada do grupo de Dr. Regis e de Juca Marques, e o Rômulo Galvão, que era deputado federal, e a doutora Araguaci, que era deputada estadual, que era aliada ao grupo Boca Branca, ou ao Salomão. Então, a família Viana, que o Luiz Viana Filho, né, foi governador, foi deputado, foi senador. Seu filho também, Luiz Viana Neto, foi vice-governador, foi senador, foi deputado federal. E o Prisco Viana, que é da família dos Viana, e veio a ser deputado federal. A doutora Araguaci foi vereadora em Campo Formoso. Em 62 ela encabeçou para tornar Antônio Gonçalves cidade. Ela era a líder do movimento para tornar Antônio Gonçalves cidade, que Antônio Gonçalves era município de Campo Formoso, e conseguiu, e logo em 63 teve a eleição, e ela se elegeu a prefeita de Antônio Gonçalves. O primeiro gestor de Antônio Gonçalves foi uma mulher, a doutora Araguaci. E nos anos de 67 a 71 ela foi deputada estadual, né, representando Campo Formoso. E o deputado Rômulo Galvão teve 3 mandatos de deputado federal. O quarto mandato ele perdeu, não se elegeu no quarto mandato. E Rômulo Galvão também, que veio tentar a eleição de deputado estadual em 98, mas aconteceu um acidente, ele acabou falecendo. E Campo Formoso naquela época perdeu duas grandes lideranças, né, que era Rômulo Galvão, que estava concorrendo a deputado estadual, e Herculano Menezes, que também concorria e morreu também em questão de meses de um para o outro. E foi a perca dos dois, foi a perca para a cidade de Campo Formoso. Então assim, mas aí a gente vai entrar a doutora Araguaci, quando era deputada, ela foi no gabinete do governador Luiz Viana e ela foi fazer pedidos para Campo Formoso, para Antônio Gonçalves, e o governador disse não. O governador não quis atender os pedidos dela, e ela fez um gesto de uma banana para ele, como a gente sabe, né? Aquele gesto que você levanta a mão e mostra assim, tipo, deu uma banana para o governador. E ela chegando aqui, contou o seu esposo, o doutor Ulisses, né? Doutor Ulisses Gonçalves, que era o grande líder, né, do grupo Boca Branca. Ela contou a ele, ele foi lá conversar com o governador. Aí o Luiziana falou para ele, disse, sua mulher veio aqui e me deu uma banana. Ele disse, ela lhe deu uma banana. Se fosse eu, teria lhe dado um cacho inteiro. Então, a coisa ficou pior ainda, né? Então, os Vianas tiveram uma proporção maior, começaram a apoiar o grupo Boca Preta aqui em Campo Formoso. E era liderança Sortes na época. E tem essa história da doutora Araguaci Gonçalves com ele, com o governador, essa dissidência. E assim, muita gente não sabe por que Boca Preta e Boca Branca. Prisco Viana é deputado federal, votado aqui em Campo Formoso, com apoio de Dr. Regis Juca Marques, do grupo chamado Boca Preta, que não era Boca Preta na época. E o Prisco Viana tinha um bigode bem grande, né? Bem grande. E o Rômulo Galvão, deputado federal também, só que adversário político.
aqui em Campo Formoso, não tinha bigode, não tinha barba, não tinha nada, então era como se fosse branco. Então tornou-se Boca Preta por causa do bigode do Prisco Viana e por o Rômulo Galvão não ter na face, ter o rosto liso assim, sem nenhuma característica. Então a questão Boca Preta e Boca Branca vem daí, do bigode do Luiz Viana e do Rômulo Galvão, que ambos deputados federal, mas o Rômulo Galvão não tinha nenhuma coisa diferente no rosto. Bom, essa é uma curiosidade que acho que talvez algumas pessoas não saibam, mas é daí que se veio o nome Boca Preta e Boca Branca. E a eleição de 1976, ocorreu em 1976, e o senhor Juca Marques era um empresário no ramo da mineração, pecuarista, com muitos recursos financeiros, e com apoio do prefeito que era, na época, Dr. Regis, que tinha sido candidato único, mas o prefeito era Dr. Regis, e Dr. Regis resolveu apoiar Juca Marques. E Salomão, irmão do deputado Rômulo Galvão, entrou para concorrer à prefeitura com Juca Marques. E, segundo fala, né, se houvesse pesquisa naquela época, mas parecia que a eleição estava ganha para Juca Marques. Só que, quando abriu as urnas, o resultado foi Salomão venceu a eleição com 300 e poucos votos. Uma surpresa, mas Salomão venceu a eleição. Juca Marques inconformado, procurou os Vianas e tinha, segundo pessoas, tinha fundamento. Muitas pessoas de fora vieram votar, transferiram o título e vieram votar em Campo Formoso. Isso é o que as pessoas me contaram, né? Que muitas pessoas de fora vieram com título transferido, votar. Naquela época era bem mais fácil fazer isso. E aconteceu isso, então os Viana encontrou uma brecha e anulou a eleição. Anulou a eleição. E aí o senhor José Miranda assumiu como prefeito, que era o presidente da Câmara. E o José Miranda, aliado de Dr. Regis de Juca Marques, do grupo Boca Preta, assumiu a presidência da Câmara. Só que no trajeto do mandato do José Miranda, quando ele estava na prefeitura, começou os burburinhos que ele estava usufruindo demais do dinheiro, um proveito próprio do dinheiro da prefeitura. Né? Segundo as pessoas contam, que começou esses burburinhos e na cláusula tem um contrato. Os Viana falaram para o Juca Marques: a eleição só tem uma nova eleição se você quiser. Se você não quiser, não terá uma nova eleição. O presidente da Câmara vai ficar lá os 4 anos. E o Juca Marques até então tinha aceitado, mas começaram a falar coisa a ele sobre essa questão do presidente da Câmara estar usufruindo do dinheiro. E ele cuidando das outras coisas dele, da empresa Comisa que ele tinha, e das fazendas e tal, e meio por fora da cidade, mas quando chegava vinha sempre aquelas conversas. E ele começou a se enchendo e disse: não, eu vou assinar, eu vou fazer uma nova eleição. E resolveu ter uma nova eleição. Seria em 78. Então Salomão assumiu em 77, ficou 1 ano na prefeitura, mas quando ficou na prefeitura, Salomão soube usufruir. Ele não disse não para ninguém. As pessoas chegavam na prefeitura e pediam. O que as pessoas pediam sempre era um sim. Salomão começou a usar a máquina pública, claro, em benefício próprio, e se tornou mais popular ainda. E aí vem a eleição em 78, 1 ano após, né? Já com 1 ano de mandato de Salomão, vem a eleição. Tinha tido mandato, depois dos 3 meses foram 3 meses do presidente da Câmara, do senhor José Miranda, e aí vem a eleição em 78, a segunda, né, para decidir novamente, Juca Marques e Salomão, e o resultado é que o Salomão ganhou com triplo de votos, 900 e alguma coisa. E aí não teve mais como contestar. Mesmo aquelas pessoas que votaram, que vieram de fora, que transferiram o título, que foi na época, é o que dizem na época, aconteceu muito, continuaram votando. Mas ele triplicou o voto porque ele usou o ano que teve na prefeitura com sabedoria, dinheiro, né? Sabedoria própria, não sabedoria, mas sabedoria própria. E aí ele continuou na prefeitura, ou seja, o grupo Boca Branca ganhou a eleição
o Salomão ganhou do Juca Marques, e como eu falei, apoiado por o ex-prefeito Dr. Regis, que tinha sido. Juca Marques já tinha sido prefeito outras vezes em Campo Formoso, 2 vezes, se não me engano, e Salomão disputando a sua primeira eleição, e foi a primeira vez que ele assumiu a prefeitura em Campo Formoso, definitivamente em 78. Assumiu 77, mas de forma indefinitiva, em 78 de forma definitiva. Então, meus amigos, processo não é coisa dos anos 2000 em Campo Formoso, é coisa lá dos anos 70. Então, muita gente talvez não saiba, talvez algumas pessoas não soubessem a questão do Boca Preta e Boca Branca, e está aí uma explicação. Eu fiz algumas pesquisas e agradeço muito ao meu pai, que vivenciou aquele período e me contou muita coisa. E minhas dúvidas sempre, o professor Zé Carlos Martins, meu amigo, meu professor e meu amigo, que tirou minhas dúvidas para poder estar contando essa história para vocês. E uma crítica para todos os gestores que passaram por Campo Formoso e um alerta para o gestor atual. Que a história de Campo Formoso seja contada toda, porque quando a gente vai no Google para pesquisar alguma coisa, como eu fui para pesquisar sobre a família Viana, e procurei a história política de Campo Formoso, só tem de 93 para cá. Não tem os outros prefeitos, o primeiro prefeito e daí em diante. Então precisa que Campo Formoso tenha a história política completa. Eu, particularmente, vou lutar para pesquisar isso e tentar fazer essa pesquisa sobre a história política de Campo Formoso. E, se possível, até enviar para lá. Mas eu deixo aqui já essa alerta para a gestão atual para que faça isso, se possível, que a obrigação é mais de quem está no poder ou quem já teve, né? Não do cidadão, mas eu como cidadão farei, mas espero que a gestão faça. Então tá aí, meus amigos, essa história que eu iria contar, e histórias de futebol virá mais outras por aí, viu? Essa só foi um pequeno parente que a gente tirou para entrar na vida política, e como eu falei, não tem nada partidário, nada. Eu sou coluna do meio, não tem nada partidário. Aqui eu estou contando uma história sem querer distorcer fatos e sem querer privilegiar um ou a outro. É a história do que aconteceu, onde eu fui buscar fontes, onde eu pesquisei, e onde as pessoas que me informaram são pessoas idôneas que não iriam mentir. Então, mais uma história aí de Campo Formoso, e se Deus quiser, breve virão outras.